dia, pessoal! Estamos aqui hoje, eu e o meu colega Rudy. Nós somos os técnicos agrícolas da Escola Estadual de Ensino Médio Getúlio Vargas. E a partir destas semanas nós vamos começar a trazer conteúdo técnico para você aí que acompanha e segue o canal da escola. Hoje nós vamos falar da poda das rosáceas, especificamente dos pessegueiros. Está na época, então, se você tem aí pêssegos em casa, de fazer a poda de rejuvenescimento das suas plantas. Que poda é essa? Aquela poda um pouco mais drástica, que você tira tudo que é necessário, depois faz a adubação para que a planta então consiga emitir a brotação nova e produzir frutos maravilhosos e de qualidade. A importância da poda então é justamente essa: dar uma força para a planta se rejuvenescer, criar novas brotações, novos galhos para produzir mais e melhor. Então o Rudy vai explicar para nós um pouquinho como é feita essa poda no pessegueiro. Bom dia, pessoal. A poda no pessegueiro, bom, para começar, vou explicar um pouquinho em relação à poda. Existem três tipos de poda. A poda de condução, que é quando iniciamos a implantação do pomar. Então, no plantar a muda, no desenvolvimento dela, a gente faz uma poda de condução, ou seja, direcionamos para aquilo que a gente quer. Normalmente a poda é feita estilo taça, sempre aberta. Tá? A segunda poda seria a poda de limpeza, tá? Que é essa poda que nós vamos fazer aqui. Eliminar o excesso de galhos, aqueles que não terão uma boa produção. E a terceira poda seria a poda de produção, o aproveitamento dos galhos para a produção. Então, a poda de hoje vai ser, como a Priscila explicou, é uma poda de limpeza mais drástica. Nós vamos eliminar aqueles ramos que não são necessários, no caso do pé de pêssego. Então, pessoal, a gente vai utilizar então a serra, né, o serrotinho de poda, que vocês podem comprar em qualquer agropecuária, qualquer floricultura. Para fazer a poda precisa ser o serrotinho, tá? Não tem como, se você tiver o serrote como em casa e quiser utilizar, tudo bem, mas o adequado mesmo é usar esse serrote aqui para fazer a poda. A tesoura de poda também, os dois da Tramontina, né, fazendo propaganda, são os melhores no mercado, não adianta. E nós vamos usar a canela moída. Se você tem em casa a cauda bordaleza, você pode utilizar a cauda bordaleza. Como nós estamos em falta da cauda bordaleza, nós vamos usar a canela moída, que faz o mesmo efeito. Quando a gente faz a poda é como se fosse um machucado na planta, porque a gente vai retirar uma parte da planta. E a partezinha do caule, do galho que fica, digamos assim, exposta ao ambiente, precisa ser colocado, então aplicado a cauda bordaleza ou a canela moída para auxiliar na cicatrização e evitar que entre fungos e bactérias e acabem danificando o seu pomar, a sua plantinha. Então, sempre que você for fazer uma poda em qualquer planta que seja frutífera, seja nas suas flores, qualquer planta, você vai utilizar a canela moída ou a cauda bordaleza como cicatrizante, para fechar aquele pedacinho e evitar que a planta adoeça então. Iniciar aqui o trabalho de poda, o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar um pouco a altura desse pessegueiro. De que forma? A gente vai procurar tirar aqueles galhos que não irão produzir, né? Que são os galhos mais antigos. E vamos deixar os galhos mais novos para que tenha uma boa produção. Então, que nós vamos começar a cortar. Como vocês podem ver, aqui fica um pedaço de madeira exposto.
E como a colega Priscila colocou, ou se usa a calda bordaleza, no caso da falta se usa a canela em pó, para evitar que com a umidade penetre fungos, bactérias, para que vão causar podridão e consequentemente vão prejudicar a planta. E um lembrete, pessoal, fazer sempre o corte assim, ó, na diagonal, tá? Para que não ocorra o empoçamento da água, não fique propício ali que fique água. Então, ó, sempre na diagonal e não deixar nada do caule ali como se fosse um vasinho para segurar a água, tá? Esse é o resultado do trabalho que nós fizemos, uma poda que dá para se considerar uma poda drástica, porque foi retirado os ramos mais altos, né? E agora a colega que Priscila está passando canela, onde foi cortado, para justamente não ter problema de ocasionar doença. Tá? Então, todo o trabalho foi feito tirando o excesso de ramos, né? E que irão auxiliar na produção. Pessoal, às vezes a gente recebe bastante pergunta sobre podas, se realmente é necessário fazer a poda. Eu tenho dó de podar minhas árvores, tenho dó de podar minhas flores, tenho dó de tirar os galhos secos. São necessárias. A poda é necessária porque quando a planta faz o processo de frutificação, ela dispensa, gasta muita energia para produzir as folhas, as flores e os frutos. Então ela precisa dessa poda para ela gastar menos energia. Então ela vai receber essa poda, vai dar uma segurada, porque agora ela está em dormência, ela desenvolve pouco. Quando ela começar a emitir a brotação nova, ela vai ter força o suficiente para explodir com a nova brotação. Se você deixar a planta como ela estava, vocês lembram que ela estava cheia de galhos, esses galhos em excesso vão ocupar uma seiva que eles não precisam. E eles vão acabar não produzindo, utilizando essa seiva que poderia ser usada na brotação nova, na frutificação nova, e a planta vai acabar perdendo porque é muito galho, é excesso de informação. Então é necessária a poda sim, assim como são necessárias todas as práticas de condução, de formação, na época da frutificação, fazer o ralhamento. A planta precisa dessa energia para cumprir com o seu ciclo. E se você deixa, eu vou deixar, você vai notar que ela não vai produzir da mesma forma, não vai ter os frutos do mesmo tamanho, porque ela vai cada vez ficando sem energia. Então é necessário sim fazer a poda. É importante, ao término do trabalho de poda, o resto de ramos que ficam, juntar, retirar do pomar e queimar. Porque nesses galhos que ficam, sempre haverá a possibilidade de recontaminação do pomar. Né? Como são os ramos mais antigos, mais velhos, eles concentram fungos, bactérias que podem ocasionar doenças no pomar. Então é muito importante a retirada do pomar e a queima desses restos de ramo. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo ajude você aí na sua casa a realizar as suas podas de forma correta nos seus pessegueiros, né, nas suas rosáceas. E se você gostou mesmo desse conteúdo, deixa um likezinho aí no canal da escola, ajuda a escola, se inscreve no canal, deixa o comentário. Qualquer dúvida que você tiver, ficou com dúvida, manda aí no comentário que a gente vai responder e vai sanar as suas dúvidas. Até mais! Obrigado pela participação, obrigado pela atenção de vocês e até um próximo encontro.